Olá galera, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Vamos começar esse projeto Quinta Constitucional. A intenção é fazer toda quinta-feira às 20 horas esse nosso encontro para a gente resolver, questões na parte do direito constitucional de diversas bancas de concurso público e diversos assuntos. Inclusive, você que está acompanhando essa aula, eu peço, coloque aí no chat ou depois nos comentários, qual o próximo assunto você gostaria de ter aqui na Quinta Constitucional para a gente resolver questões. Beleza? Então, estou começando aqui esse projeto com vocês. Amanhã, também sexta-feira, a partir das 20 horas, vai ter a sexta administrativa. É a sexta-feira em que eu resolvo questões de direito administrativo, tá? Quinta Constitucional, sexta-feira, direito administrativo, galera. Então, eu separei aqui com vocês, para vocês, questões dentro da parte dos direitos políticos aí, de acordo com a Constituição Federal. E aproveitando, que o concurso do TSE unificado teve aí a sua banca alterada, era para ser a banca FGV e agora vai ser a banca Sebrasp. Nesse nosso primeiro encontro, eu escolhi esse tema e priorizei aqui um pouco a banca Sebrasp, tá? Só por conta desse concurso público. Mas os nossos próximos encontros aí vão abordar bancas das mais diversas. FCC, FGV, VUNESP, tá? Sebrasp, Quadrix. Aqui realmente a nossa intenção, aqui a minha intenção com vocês é resolver o máximo de questões possíveis dentro desse nosso encontro, E eu pretendo fazer um encontro aqui em torno de 40, 50 minutos no máximo. Claro que dependendo da sua interação, dependendo aí do seu envolvimento com o conteúdo, posso estender às vezes até um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá com a nossa primeira questão, a questão aqui para promotor de justiça substituto 2023. A respeito do sufrágio, julgue os itens a seguir. O sufrágio é um direito e o voto representa o seu exercício. Item 2. O sufrágio residual decorre do princípio da isonomia. Os cidadãos são equiparados, igualados, colocados no mesmo plano. 3. O voto indireto constitui regra no sistema brasileiro. Item 4. A expressão escrutínio pode referir-se tanto ao primeiro quanto ao segundo turno de votação. E o item 5. O voto impresso criado para dar transparência e confiabilidade às urnas eletrônicas foi declarado inconstitucional pelo STF. Um tema atual aqui, E aí estão certos os itens 2 e 3, 1, 2 e 4, 1, 4, 5, 2, 3 e 5, 1, 3, 4 e 5. Então, vou dar um tempinho para você responder essa questão. Coloque o número da questão e o gabarito aqui no chat, tá bom? 30 segundinhos para você responder essa questão. Eu particularmente gosto muito desse tipo de questão porque dá para você ir resolvendo aí as questões por exclusão, Antes da gente resolver aqui a nossa questão, sufrágio consiste aqui no direito público de votar e ser votado, tá? E um ponto em relação ao artigo 60, parágrafo 4, é que o voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea, tá? Então aqui, pessoal, olha só, o voto é um direito, garantido na Constituição Federal. Então o item 1 ele está aqui no caso correto. A letra A não tem o item 1, então está fora da jogada. A letra D também. Certo? Beleza. Olha só.
O sufrágio residual, na verdade, o sufrágio ele é universal. Item 2 aqui está fora. O item 2 está fora da jogada. Letra B também está fora da jogada. O voto indireto constitui regra. Na verdade, é o voto direto, né, galera? Voto direto de acordo com o artigo 60, parágrafo 4. Então, aqui, ó, até o momento só o item 1 está correto. O 3 aqui está fora, né, o item 3. Chegamos aqui, então, ao nosso gabarito pela exclusão, tá? A expressão escrutínio pode se referir tanto ao primeiro quanto ao segundo turno de votação, né? No caso aqui, sim. E o voto impresso, para dar transparência e confiabilidade, foi declarado inconstitucional pelo STF. Então, gabarito aqui são esses 3 itens. O item 1, 4 e 5. Simples assim, gabarito é a nossa letra C. Olha só, mais uma questão aqui na tela para vocês. No que diz respeito a direitos políticos e partidos políticos, assinale a opção correta. A capacidade eleitoral passiva consiste na possibilidade de as pessoas votarem nos candidatos de sua escolha. B. O referendo é uma espécie de consulta popular anterior à tomada de certas decisões relevantes pelo poder público. C. Por receberem verbas públicas e serem de extrema importância para o regime democrático, os partidos políticos são considerados entes públicos com regime jurídico especial. A nossa letra D. A Constituição não permite a perda de direitos políticos, senão apenas a sua suspensão. E a nossa letra A. O alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, na circunscrição onde o indivíduo pretende candidatar-se e filiação partidária são algumas das condições de elegibilidade. Vou dar um tempinho aí para você responder essa questão, 30 segundos. Pronto? Olha só, galera, a capacidade eleitoral passiva consiste na possibilidade de as pessoas votarem. Na verdade, falou em votação, aqui está se referindo à capacidade eleitoral ativa, né? Receber votos, que é a capacidade eleitoral passiva. O referendo, na verdade, aqui na nossa letra B, não está se tratando do referendo, né? O referendo é algo posterior, anterior à tomada de certas decisões, é o plebiscito. A letra A e a letra B está descartado aqui da nossa questão. Por receberem verbas públicas e serem de extrema importância para o regime democrático, os partidos aí são considerados, né, personalidade de direito privado, né? Então, no caso aqui, a letra C está fora. A Constituição permite sim a perda de direitos, né, e também a suspensão. Então sobrou a nossa letra E, as condições de elegibilidade, tá? Gabarito aqui então é a nossa letra E. Eu trouxe aqui o artigo 15 porque fala em relação à perda ou suspensão, mas a cassação ela não é permitida em nenhuma situação. Tá bom? Nós temos aqui, por exemplo, o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado é uma situação de perda. Incapacidade civil absoluta é uma situação de suspensão. A condenação criminal transitada em julgado é uma situação de suspensão. Recusa de cumprir obrigação a todos impostos ou prestação alternativa é uma situação de perda. E no caso de improbidade é uma situação de suspensão. Vamos para a nossa próxima questão. Concurso aí do Conselho Nacional do Ministério Público. A cassação dos direitos políticos é expressamente vedada pela Constituição e as hipóteses de perda ou suspensão desses direitos estão previstas no texto da Constituição, não sendo possível que a legislação infraconstitucional amplie esse rol
dentro aí do texto constitucional. Tempo na tela para você responder essa questão. Questão bem bacana, bem interessante, priorizando aqui, né, o texto da legislação. Bora lá? No caso aqui, é uma questão bem tranquila, tá correta a questão, tá? As situações aqui previstas, elas não podem ser ampliadas por uma legislação. Perceba que a Constituição fala expressamente, olha só, cuja perda ou a suspensão só se dará, né, somente vai acontecer nesses casos. Então, o texto da Constituição Federal não dá margem para interpretar que caberia aqui uma ampliação dessas situações, tá bom? São essas aqui previstas no artigo 15, tá bom? Então está correta a nossa questão. Questão de número 4. Promotor substituto. Considerando as disposições acerca das inelegibilidades, julgue os itens seguintes. São inelegíveis em qualquer hipótese para quaisquer cargos os analfabetos e os militares alistáveis. 2. Os prazos para a desincompatibilização eleitoral são contados com base no dia da eleição e variam de 3 a 6 meses, dependendo da classe a que o agente público pertence. E o item 3 compete ao TRE conhecer e decidir originariamente a arguição de ineligibilidade em face de candidatos a prefeito e vice-prefeito. Tempo na tela para você responder. Uma questão realmente aqui já um pouquinho mais difícil, né? Mas não custa nada dar uma olhada numa questão como essa. Quem estiver chegando agora, deixa o like, tá? Deixa o like, faça sua inscrição no canal, que é importantíssimo, galera. Vamos conferir então aqui a nossa resposta. Galera, em relação ao militar, você precisa tomar muito cuidado, tá? O militar, ele é alistável, né? O militar alistável, ele é elegível, tá bom? Então aqui no caso, então, em qualquer... E outra coisa, tome muito cuidado com essas sentenças em que não comporta nenhuma hipótese, nenhuma exceção, tá? Dentro da matéria do direito, isso aqui não é uma regra, mas geralmente costuma estar incorreto, tá bom? Então tome muito cuidado. Então, quando ele fala aqui, são inelegíveis em qualquer hipótese para quaisquer cargos analfabetos e os militares alistáveis. O militar alistável ele é elegível. Se tiver menos de 10 anos de serviço, ele vai se afastar da atividade. Com mais de 10 anos, agregado pela autoridade superior. E se ele for eleito, ele passa automaticamente no ato da diplomação para a inatividade, tá? Não se confunda no ato da diplomação e não no ato da posse, tá bom? O item 1 aqui está claramente errado. Então aqui, ó, deixa eu só alterar aqui o gabarito, porque eu coloquei a letra A aqui na hora de diagramar o material, né? Agora sim. Olha só, qual item que está correto? A nossa letra A, apenas o item 2 está certo, a gente ainda não pode chegar a essa conclusão. A letra B também a gente ainda não pode chegar a essa conclusão, mas nós podemos aqui muito bem eliminar a nossa letra C e a nossa letra D, tá?
O prazo para desincompatibilização eleitoral são contados com base no dia da eleição e variam de 3 a 6 meses, dependendo da classe a que o agente público pertence. No caso aqui, deixa eu ver aqui, eu trouxe, né? Eu trouxe aqui, na verdade, a lei complementar de número 64 em relação à arguição de inelegibilidade, né? No caso de prefeito, né, ele coloca aqui, no caso de prefeito e vice-prefeito, será feito aí perante os juízes eleitorais, tá? E não ao TRE. Então, o item 3 ele está incorreto. O item 3 estando incorreto, sobrou aqui, né? Sobrou aqui, então, a nossa letra A, tá bom? Sobrou aqui, então, a nossa letra A. Gabarito aqui, então, da nossa questão, tá? Apenas o item aqui 2 está correto, certo? Os prazos aqui para a desincompatibilização são contados com base no dia da eleição. Isso aqui é um entendimento doutrinário, tá bom? Gabarito, então, a nossa letra A. Questão de número 5. No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, bem como aos direitos políticos e às responsabilidades do presidente da República, julgue os itens de acordo com a Constituição e também de acordo com o entendimento do STF. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os brasileiros com idade entre 18 e 70 anos, desde que não sejam analfabetos. Então, vamos lá, tempo na tela para você responder essa questão. Acabei reiniciando aqui o tempo, né? Mas vamos conferir a resposta da nossa questão de número 5. Aqui no caso, bem tranquila, letra de lei, concurso aí do FNDE, um concurso recente, né, pessoal? Então, grave, né, essas idades, 18, 70 anos, mas não pode ser analfabeto, tá? O analfabeto, ele pode votar, tá bom? Mas ele não pode ter votado. Beleza? A respeito dos direitos políticos, assinale a opção correta. O voto é facultativo para os maiores de 70 anos de idade. B. A incapacidade civil absoluta é causa de suspensão dos direitos políticos. Letra C. O domicílio eleitoral na circunscrição em que o eleitor se candidata é uma condição facultativa de elegibilidade. A nossa letra D. Os estrangeiros no Brasil têm a capacidade eleitoral ativa. E a nossa letra E. A condenação criminal, a pena de multa, é causa de perda dos direitos políticos. Questão de número 6. Dá para você resolver aí muito bem pela exclusão, né? Até o momento aqui do que a gente já viu, já dá para a gente aí responder essa questão tranquilamente. Questão aí para oficial da Polícia Militar, questão 2023. Não é uma questão difícil essa daqui, tá? Pronto? Olha só. No caso, o voto ele é facultativo para a galera acima dos 70, né? Então aqui a nossa questão de número 6 está fora. A letra A está fora. Em relação à incapacidade civil absoluta, ela é uma situação, a causa de suspensão, como eu havia mencionado lá no artigo 15, né? Aqui no caso está correto. Aqui no caso, pessoal, não é uma condição facultativa, é uma condição obrigatória. Estrangeiro não vota, né? Não vota. A condenação criminal, né? A pena de multa é causa de perda dos direitos políticos. A gente não observa isso aqui no artigo 15
da Constituição Federal como situação de suspensão ou perda. Então, está fora da jogada. O gabarito aqui é a nossa letra B de bola, tá? Uma pessoa com 25 anos de idade, desde que preencha as demais exigências legais e constitucionais, é elegível aos cargos de senador e prefeito, juiz de paz e deputado estadual, vice-governador de estado e vereador, governador de estado e deputado distrital. Tempo na tela aí para você responder essa questão. Uma questão como essa daqui é ponto garantido na sua prova, galera. Pronto? Galera, em relação às idades, né? Em relação às idades aqui. A essa altura do campeonato, né? Você já tem que ter as idades já gravadas. Presidente, vice-presidente, senador da República, 35 anos. Governador de estado do Distrito Federal, 30 anos. Deputado estadual, federal, distrital, prefeito, juiz de paz, 21 anos. Vereador, 18 anos. Então, a pessoa com 25 anos de idade, ela pode ser senador? Não pode. Ela pode ser juiz de paz e deputado estadual? Pode. Vice-governador não pode, porque é 35 anos. Governador de estado também não, porque é 30 anos. Vice-governador é 30 anos, eu falei 35, tá? 30 na letra C, letra D, 30. Então, o que se encaixa aqui, ele pode se candidatar, né? Juiz de paz e deputado estadual. Gabarito, nossa letra B. Questão de número 8. Somente pode haver a cassação ou perda dos direitos políticos nos seguintes casos: cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos impostos ou prestação alternativa e improbidade administrativa. Eu fiz essa prova do MEC, né? Essa prova do MEC aqui. Estava tranquila a parte do direito constitucional, direito administrativo. Deu para gabaritar tranquilamente. No caso aqui, pessoal, olha só, eu só li toda a questão porque nós estamos aqui para aprender, né? Mas na prova, né? Somente pode haver cassação. Opa, a Constituição deixa muito claro que não há a possibilidade de cassação dos direitos políticos, perda ou suspensão, mas cassação não há essa situação, tá bom? Então tome muito cuidado. Uma questão que você começa e você tem certeza, convicção plena de que a redação dela está errada, nem continue lendo, porque Sebrasp ela é especialista em enganar e tapear os candidatos. Então não se deixe envolver com a questão, tá? Tá errado aqui, ponto e acabou. A ação de impugnação de mandato eletivo deve ser proposta em até 15 dias contados da diplomação, devendo tramitar sob segredo de justiça. Questão aí de número 9 na tela para você. Tempo. Cobrado aí no concurso do TJ Espírito Santo. Pronto, galera. Olha só. Aqui no caso, cobrando o que está no texto da Constituição Federal, questão de número 9, o gabarito aqui está correto, artigo 14, parágrafo
décimo e 11º mandato eletivo, ele poderá, uma possibilidade, ser impugnado aqui ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. A ação de impugnação tramitará em segredo de justiça, respondendo então o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé, tá bom? Então, o gabarito dessa nossa questão está correto. Questão de número 10. A cassação dos direitos políticos poderá ocorrer na hipótese de constatação terminativa do cometimento de ato de improbidade administrativa por um cidadão ou cidadã. Galera, é aquela mesma história que eu falei na questão anterior. Uma questão como essa já é sabido aqui que está errada, né? Então, aqui no caso, você já está visualizando o erro da questão no comecinho. Não há possibilidade de cassação dos direitos políticos, tá bom? Então, a questão aqui está completamente errada. Mais uma questão envolvendo idades. Olha só, Mateus e João são irmãos e pretendem se candidatar respectivamente, governador e vereador. Falou em respectivamente, você vai ter que apontar a questão que apresenta na sequência correta. A idade de governador e a idade de vereador nas próximas eleições. Nessa hipótese, né, segundo a Constituição, a idade mínima que Mateus e João devem ter para concorrer aos cargos é de, como eu falei, presidente, vice-presidente, senador da República, 35 anos. Governador de estado, governador do DF, 30 anos. Deputado estadual, federal, distrital, prefeito, juiz de paz, 21 anos. Vereador, 18 anos. Então o Mateus ele quer ser governador. Ele precisa ter quantos anos? 30 anos. Já matamos aqui a nossa questão. E o vereador, 18 anos. Sabendo aqui uma idade, já resolveu a questão. Também aqui, a questão de número 11 não é uma questão tão difícil assim, tá? Gabarito, letra E. 12. A Constituição Federal de 1988 garantiu a ampliação da cidadania ao instituir o voto obrigatório para todos os cidadãos e cidadãs, sem qualquer tipo de restrição. Vamos lá. Tempo na tela para você responder essa questão. Pronto? Galera, é aquela típica questão que eu sempre falo, né? Cuidado com essas sentenças. Essas sentenças que não aborda, não deixa margem, né, para nenhuma exceção, né? Já fica atento com esse tipo de redação, tá? Olha só, a questão ela está claramente aqui errada. O alistamento eleitoral e os votos, né, eles são obrigatórios para os maiores de 18, tem condições, tem requisitos, tá, pessoal? Tá? A ampliação da cidadania institui o voto obrigatório para todos os cidadãos e cidadãs sem qualquer restrição. Tem que levar em conta a questão da idade, né? Abaixo dos 18 anos e acima dos 70 anos é facultativo, né? O analfabeto, por exemplo, eles não podem ser votados, eles podem votar. Então, tem algumas condições, tá? Não pode se alistar como eleitores os estrangeiros e também aí, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos, tá? Então, a questão aqui está errada. Questão de número 13, INSS, né? E ainda há
tem um boato aí de que vai vir novamente, né, o concurso aí do INSS nesse ano de 2024. Olha só aqui a nossa questão. No caso de senador que pretenda concorrer a outro cargo eletivo, não se exige a renúncia ao mandato atual. Vamos lá, questão aqui para você responder. Esse meu time aqui tá bem bagunçado, né? Vou procurar arrumar ele aqui depois. No caso aqui, a questão está correta, tá? Essa questão da desincompatibilização. Para concorrer a outros cargos, quem vai ter que se afastar? O presidente, né? Os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos, tá bom? O cargo de senador, ele é um cargo aí majoritário, né? Diferente aí do cargo de um deputado federal, né? Que é proporcional. Aqui no caso, o senador, ele é majoritário, mas não se exige a questão da desincompatibilização. Isso aí é aplicado aos chefes do poder executivo, tá bom? Então a questão aqui está correta. De acordo com a Constituição Federal, as pessoas analfabetas têm direito ao alistamento eleitoral, ao voto e à elegibilidade a cargo político eletivo, apenas ao alistamento eleitoral e ao voto, apenas ao alistamento eleitoral, apenas à elegibilidade a cargo político eletivo, apenas ao voto. Questão que parece ser difícil, mas não é tão difícil assim. Você já sabe que o analfabeto, ele tem a possibilidade de votar, mas ele não pode ser votado, né? Então, no caso aqui, né, a gente eliminaria de cara a nossa letra a nossa letra C, porque ele tem direito ao voto, a nossa letra D, porque ele não pode, né, se candidatar a um cargo. Lembra do caso do Tiririca? O Tiririca, ele teve que comprovar, né, que ele não era analfabeto, senão ele não ia assumir o cargo de deputado federal, tá bom? E aqui no caso, a nossa letra E está incompleta, porque tem direito ao alistamento eleitoral. Então, o nosso gabarito aqui na questão 14 é a nossa letra B, tá bom? O alistamento eleitoral e o voto são facultativos aos analfabetos, né? Eles têm essa possibilidade de fazer o alistamento aí eleitoral e de votar, tá bom? Essas duas condições aplicadas aí aos analfabetos, aos maiores de 70 anos e aos maiores de 16 e menores de 18 anos, tá bom? É facultativo. Mais uma questão. A cassação dos direitos políticos é possível nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa e improbidade administrativa. Mais uma questão que entra naquela mesma dinâmica que eu falei nas questões anteriores. Eu só fiz a leitura aqui realmente porque nós estamos estudando, né, essa matéria. Então, aqui no caso, não precisava nem continuar. Cassação é possível? Errado. Não é possível, de acordo com o artigo 15. Eide, em razão de convicção filosófica, alegou imperativo de consciência para não cumprir o serviço militar obrigatório e se dispôs a prestar um serviço alternativo. Nessa situação, caso Eide não cumpra a prestação alternativa, os seus direitos políticos poderão ser cassados. Galera, a questão aqui, né, pelo que a gente viu nas nossas questões anteriores, está completamente errado porque olha, o quanto de questão a gente consegue resolver simplesmente sabendo que não é permitido a cassação dos direitos políticos. E esse assunto se repete muito na banca
Sebrasp. Então, eu gostaria muito que se daqui dessa aula, se você pudesse sair com isso na sua mente, eu já sairia muito, assim, já para mim já seria muito gratificante saber que você guardou essa informação. Não há a possibilidade de cassação dos direitos políticos, tá? Esse ponto e também em relação às idades mínimas exigidas para ocupar um cargo eletivo, certo? Então tá errado. Olha só a Constituição. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se aí a cumprir prestação alternativa, tá? Fixada em lei. Aqui no nosso artigo 15, né? Essa situação de recusa ela é uma situação de perda, mas não é uma situação de cassação dos direitos políticos, tá? Por isso que a nossa questão aqui apresentada, ela está incorreta, tá bom? Então, pessoal, nós resolvemos aqui nesse nosso primeiro encontro, né, diversas questões na parte dos direitos políticos, de acordo com o texto da Constituição Federal, questões de nível médio, questões de nível superior, né? E é isso, né? A resolução de questões ela é fundamental para você obter a sua aprovação no concurso público. Sem a prática, só a teoria não vai ajudar. Você precisa praticar, você precisa colocar a mão na massa, né? E realmente resolver o máximo de questões possíveis. Claro, procurando sempre entender o porquê da questão está correta ou o porquê da questão está incorreta. Tome muito cuidado para você resolver questões aí de forma desenfreada, né? Simplesmente por resolver. Porque você às vezes acerta no seu estudo, no chute, e você tem uma falsa sensação de que está aprendendo o conteúdo. Claro que na hora da prova, o que vale é acertar a questão, seja no chute, né, ou seja sabendo. Mas no estudo, né, aproveite a oportunidade para se debruçar na questão e entender o porquê que está certo, o porquê que está errado. Tá? Isso é fundamental. E antes da gente finalizar aqui a aula, eu quero convidar você a me seguir nos meus Instagrams. Siga no alexcardoso.pro e também no Gramática Facilitada. O alexcardoso.pro eu posto aí os conteúdos na parte do direito administrativo, direito constitucional, administração, legislações e etc. E o Gramática Facilitada é o meu segundo Instagram. Eu estou produzindo conteúdos na parte de língua portuguesa, porque agora estou fazendo a graduação, licenciatura em letras português. Então eu estou também desenvolvendo esse projeto, esse canal aí também, né? Tanto no Instagram, como também lá no meu canal no YouTube, que também é o Gramática Facilitada, beleza? Pessoal, então é isso que eu tinha para repassar a vocês nesse nosso primeiro encontro. Como eu disse no começo da aula, é importante a sua participação, a sua interação. Então, coloque aí no chat qual próximo assunto você gostaria de ver aqui no nosso próximo encontro. Coloque também nos comentários o que você achou da aula, dê sugestões, participe, interaja e ajude, né, o canal com o seu like, com a sua inscrição. Quem quiser ajudar também contribuindo, pode fazer por meio da chave Pix. Eu até coloquei aqui, deixa eu ver aqui. A chave Pix está aqui, né? Deixa eu só ver aqui que eu acabei esquecendo, né? Você pode ajudar o canal por meio da chave Pix alex.concurseiro2022@gmail.com. Independentemente do valor, né? O que vale aí a contribuição, né? O que vale é ajudar. E eu agradeço e muitas pessoas que já ajudaram, as pessoas que ainda continuam ajudando. Se você também quiser ajudar, tá aí o meio, tá aí a forma de você fazer isso, né? Claro que o like
e a inscrição no canal é fundamental. Mas quem também puder ajudar de forma financeira, tá aí a chave Pix, beleza? Então, galera, muito obrigado a todos, né, pela atenção, pela audiência. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro na próxima quinta-feira, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Um forte abraço, fiquem com Deus, boa noite e até mais.